Fala, pequenos investidores. Tudo bem? Boa noite. Oi, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Lucas e bem-vindo à nossa série de aquecimento para a semana de dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 23 e 30 de janeiro, um evento 100% online e totalmente gratuito, onde eu, Lucas, vou te ensinar como você vai investir para conseguir chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta aí todos os meses. Para se inscrever nesse evento comigo, basta você clicar no link que está aqui na bio e você já vai conseguir se inscrever para poder participar. Fechado? Fala, Guto. Oi, fala, galera. Boa noite. Vamos nessa, porque hoje eu separei aqui um assunto bem legal. É um assunto em que eu vou te explicar quais são os investimentos capazes de te gerar renda pingando na conta mensalmente. Isso é bastante importante porque não são todos os investimentos que você pode fazer que de fato vão conseguir te gerar renda. Inclusive, vou te dizer que a grande maioria deles não te gera renda alguma. E ó, cá entre nós, né? Renda é extremamente importante. De nada adianta você ter um monte de dinheiro investido, um baita patrimônio da hora, se no final você não consegue receber renda nenhuma, se no final a renda é que vai de fato conseguir pagar suas contas. Beleza? Então vamos lá. Vou te explicar aqui sobre dois tipos de renda bastante importantes. Primeiro, você tem que diferenciar e saber reconhecer o que é uma renda ativa do que é uma renda passiva. Isso porque a renda ativa ela vem do seu trabalho, ela vem do seu esforço, ela exige que você troque horas da sua vida para conseguir obter essa renda. Ah, o que é essa renda ativa? Pô, é seu trabalho. Se você é um contratado CLT, na realidade você está doando as suas horas de trabalho, normalmente 8, 9 horas por dia, para poder em troca receber seu salário no final do mês. Se você é um profissional liberal, você está doando as suas horas e o seu conhecimento, prestando um serviço para alguém que também está te pagando por aquilo. Beleza? Isso é renda ativa. Se você não faz renda ativa, se você não trabalha, se você não atende um cliente, se você não está contratado com uma carteira assinada, você para de ter renda ativa. Se você não doa mais, não troca mais as suas horas, por isso a sua renda ativa acaba, beleza? A renda passiva não, a renda passiva é o grande pulo do gato aqui, é o grande segredo. A renda passiva ela não depende das suas horas trabalhadas. Faça, né, aconteça o que acontecer, você vai continuar recebendo essa renda. Como o próprio nome já diz, ela é passiva. Não depende de você ter que fazer algo por ela. É literalmente receber dinheiro enquanto você dorme, beleza? É a renda passiva que te possibilita virar o jogo, comprar as suas horas da sua vida de volta para você mesmo, tá? Porque quando você está trocando as suas horas pelo trabalho, você tem uma série de obrigações. E ó, cá entre nós aqui, né? Todo final de mês chega boleto. O boleto não tá nem aí se você está trabalhando ou não. O boleto pinga e acabou, tá? Então, quando você recebe uma renda passiva, você não precisa estar trabalhando para receber, você pode, sei lá, estar viajando, você pode estar fazendo o que você bem entender, você pode começar a trabalhar mais tarde, ou você pode até nem estar trabalhando, se assim você escolher fazer, beleza? Enquanto você está dormindo, está pingando dinheiro na sua conta. Isso não é mágica, isso na realidade, né, existe uma forma de você fazer isso que é através dos investimentos em ativos, né, em opções de investimento geradores de renda. Fechou? A gente vai falar mais sobre eles aqui durante a live de hoje. Eu gosto de fazer um comparativo e eu quero que você faça esse entendimento quando a gente fala sobre renda passiva para você de uma vez por todas entender como isso é poderoso. Vamos imaginar, tá bom? Que você está criando a partir de hoje, se você está começando a investir agora, você está criando a sua empresa chamada Eu do Futuro, tá? Essa empresa Eu do Futuro é uma empresa sua que você vai construir ao longo do tempo. Mas calma, você não vai precisar abrir um CNPJ, você não vai precisar de fato contratar funcionário, nada disso, tá? A empresa Eu do Futuro, eu estou dando esse nome para você entender a dinâmica que eu estou querendo explicar. Mas na realidade ela é uma empresa que ela trabalha enquanto você dorme, beleza? Então, durante o dia ela não está trabalhando, mas quando você deita para dormir, ela começa a trabalhar. E por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque literalmente, enquanto você está dormindo, a sua empresa Eu do Futuro está gerando dinheiro para você. Fechou? Ela está trabalhando por você. E olha como isso é poderoso e libertador, tá? Como é que a gente faz essa empresa Eu do Futuro, de fato, conseguir gerar dinheiro para a gente e pingar dinheiro na nossa conta? A gente basicamente precisa conseguir colocar como se fossem funcionários nessa empresa, né? Senão não vai ter quem trabalhar. Se você não está lá trabalhando, tem que ter alguém trabalhando por você nessa sua empresa aí Eu do Futuro. Essa sua empresa do futuro, cada funcionário, ele passa a ser colocado, né, funcionário entre aspas, por assim dizer, passa a ser colocado e passa a tomar forma
quando você compra um ativo, quando você faz um investimento gerador de renda. Ou seja, você comprou uma ação de uma empresa, você se tornou sócio de uma empresa, aquela empresa te pagou um dividendo, pronto, você está recebendo renda, é como se fosse um novo funcionário na sua empresa. Você comprou uma cota de um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário está te pagando aí rendimento todos os meses, pronto também, é como se fosse mais um funcionário para você colocar aí na sua empresa que também vai te gerar renda para você no futuro, beleza? Esses são os funcionários, né, ou seja, os ativos que vão ao longo do tempo possibilitar a geração de renda passiva e possibilitar a sua libertação, seja do trabalho ou seja do que você bem quiser fazer, tá bom? Isso daqui, a renda passiva, ela é o que consegue te dar liberdade financeira. Ela é o que consegue, de fato, comprar as suas horas de vida de volta para você mesmo, para que você decida o que, que você quer fazer com aquelas horas. Se você decidir continuar trabalhando, tá tudo bem, você pode fazer isso, até sugiro que faça, né? Afinal de contas, é bom a gente sempre fazer coisas diferentes. Você pode, mas olha só como é diferente. Uma coisa é você trabalhar e depender do seu trabalho para pagar suas contas no final do mês, e essa é a realidade da grande maioria das pessoas. Outra coisa é você trabalhar por opção em algo que você goste de fazer de fato, sabendo que no final do mês você já vai conseguir pagar suas contas independente do seu trabalho, porque você tem ativos geradores de renda, beleza? Ativos esses que são capazes de fazer o dinheiro pingar no final do mês para você. Isso é incrível, né? Existem basicamente 4 grandes tipos de rendas passivas, tá bom? Você vai encontrar por aí esses termos, então é importante que você preste atenção para quando você encontrar esse termo, você saber a diferença de cada um deles e qual é a dinâmica de funcionamento desses caras. O primeiro deles é o dividendo, por assim dizer, beleza? Então, tal empresa pagou dividendo de tantos reais. Você vai encontrar isso bastante quando a gente entra no mercado de investimento de renda variável, no mercado de ações. Você também vê por aí as pessoas falando sobre pagamento de JCP, que é o JCP, juros sobre capital próprio. Ah, Lucas, é como se fosse dividendo? É como se fosse dividendo, tá? Daqui a pouco eu vou te explicar um pouquinho mais sobre ele, você vai entender a diferença. Mas no final das contas também é dinheiro pingando na sua conta de forma passiva. Tem os rendimentos, nosso terceiro nome aqui bastante usado nesse mercado. Rendimento, ele é um nome muito usado quando a gente fala dos dividendos pagos pelos fundos imobiliários. Então, normalmente, né, o nome teórico, o nome técnico correto é pagamento de rendimentos. Tal fundo imobiliário pagou R$ 1 naquele mês por cota de rendimentos, tá? É muito parecido com os dividendos da empresa, conceitualmente, né, na prática é a mesma coisa, mas conceitualmente tem essa diferença do nome. Por isso que quando você estiver olhando aí no mercado, você vai ver esse termo de rendimento, você precisa entender. Rendimento é a mesma coisa aí que dividendos, fechou? E a gente também tem a opção do tesouro direto, que paga juros sobre capital próprio. Esse daqui é um dos únicos investimentos, se não o único investimento em renda fixa que paga algum dinheiro na sua conta, tá bom? E ele paga, o Tesouro Direto, ele paga, como o próprio nome já diz, né? Juros sobre capital próprio, ele paga a cada 6 meses. Beleza? Vamos falar um pouco mais de cada um desses caras no detalhe a partir de agora. Antes de mergulhar neles, eu quero só te fazer um convite rápido. Vi que teve bastante gente nova que entrou na live aqui, porque esse convite é extremamente importante. Vai rolar a Semana Dividendos para toda a vida. Vai ser um evento totalmente online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar pequenos investidores a investirem para buscar aí os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Fechado? Se você quiser participar dessa semana comigo, começa já na segunda-feira que vem. O link está aqui na bio do Instagram. Espero te encontrar lá a partir de segunda-feira. Bom, vamos começar falando então do Tesouro Direto que paga juros semestrais. E por que eu estou falando dele primeiro? Porque talvez, né, esse seja um dos investimentos mais seguros disponíveis no mercado. O Tesouro Direto por si só, ele já é um investimento considerado extremamente seguro. Se você está conhecendo agora, Tesouro Direto nada mais é do que você financiando o governo. Você está emprestando o seu dinheiro quando você compra um título do Tesouro Direto. Você está emprestando o seu dinheiro para o governo, tá? Ah, o que, que o governo vai fazer com isso? Uma série de coisas. Ele vai pagar outras dívidas, ele vai pagar salário dos funcionários, ele vai eventualmente fazer investimento, fazer construção de algum hospital. Bom, o governo vai fazer um monte de coisa com esse dinheiro, tá? Uma das formas do governo se financiar é pegando dinheiro emprestado com pessoas, com empresas, quem quer que seja, que esteja disposto a emprestar dinheiro para ele. E por incrível que pareça, emprestar dinheiro para o governo é extremamente seguro.
Isso porque se o governo não paga a dívida, se ele não honra com o compromisso, ninguém mais empresta o dinheiro. Imagina aí, tá seu vizinho, sei lá, dá um nome aí para o seu vizinho qualquer, não sei como é que ele chama, vamos chamar ele de seu Zé, né. Se o seu Zé aí, seu vizinho, resolve pedir um empréstimo com você: "Ah, ô, beleza Lucas, me empresta aí uma grana, tô precisando de uns R$ 500 esse mês e tal, depois eu te pago". Tá, aí você vai lá, confia muito no seu Zé e empresta dinheiro para o seu vizinho. Definitivamente não recomendo que você faça isso, tá, mas se você fizer isso, se o Zé pagar, beleza, né, talvez na próxima vez que ele pedir dinheiro emprestado de novo, você já vai ter um pouco mais de confiança de que ele honrou com a dívida que ele um dia teve com você. Agora, se o Zé não te pagar um empréstimo, você nunca mais vai emprestar dinheiro para ele. Você já tomou calote uma vez, você não vai ser louco de correr o risco de tomar calote de novo, né. Então, o título nacional, né, o Tesouro Nacional, controlado pelo governo, ele não vai querer dar o calote em quem está emprestando dinheiro para ele próprio, senão ninguém mais vai emprestar. Se ninguém mais empresta dinheiro para ele, como é que ele vai honrar com as contas dele? Não vai dar certo, né? Então, por isso que o governo é considerado um bom pagador, beleza? Então, quando você investe em tesouro direto, você está considerando os investimentos mais seguros, de menor risco disponível. Um dos tipos do tesouro direto que a gente tem ali é o tesouro direto que paga juros semestrais, tá? Quer dizer que a cada 6 meses ele vai te pagar ali um pedaço daquele rendimento, daquele lucro, né, aquela rentabilidade que gerou para você, metade daquele rendimento ele deposita na sua conta como se fosse, né, um pagamento de juros semestrais, um pedacinho de grana aí, um pedacinho de renda para você, beleza? E o resto continua lá no tesouro, no título, rendendo, fazendo aquela bola de neve continuar crescendo dentro do próprio título. Ah, Lucas, quando que eu vou acessar esse dinheiro? Bom, ou você vai ter que esperar até o final do vencimento do título, seja lá qual for a data, né? Cada título vai ser o seu próprio vencimento, ou ainda você vai poder vender de forma antecipada, mas se você vender de forma antecipada, ou você vai conseguir ganhar mais dinheiro, ou você vai perder dinheiro. Depende de uma série de outros motivos que a gente não vai conseguir entrar nesse detalhe hoje, tá? Mas é importante que você saiba que existe um tipo de investimento no Tesouro Direto que paga juros semestrais. Para nossa live de hoje, essa é a parte mais importante que você precisa conseguir entender e dominar aí sobre Tesouro Direto. Bom, vamos falar agora de um outro tipo de investimento extremamente eficiente para gerar renda passiva. É o investimento em fundos imobiliários. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, na realidade você está investindo no ramo imobiliário, como o próprio nome já diz. O ramo imobiliário ele é muito conhecido por você conseguir, por exemplo, alugar imóvel e receber aluguel todos os meses. Muita gente que investe no ramo imobiliário, inclusive, né, investe com esse objetivo de você comprar algum ativo, né, um imóvel, seja uma casa, um apartamento, um imóvel comercial, e você aluga para um inquilino. Esse inquilino vai te pagando aluguel todos os meses e isso te gera renda. Esse é o principal ponto forte do investimento imobiliário. Então, nos fundos imobiliários, a dinâmica é a mesma, tá? A maioria das pessoas que investem em fundos imobiliários está esperando em troca pagamento de rendimentos todos os meses, como se fosse numa dinâmica de aluguel. Esses nomes, né, os dividendos do pagamento, né, que vem dos fundos imobiliários, como eu te falei um pouquinho antes, o nome correto deles, o nome técnico é rendimentos, tá? Mas é exatamente a mesma dinâmica. Você recebe o dinheiro pingando na sua conta, ele é isento de imposto de renda. Fechou? Fundo imobiliário é um excelente caminho para você iniciar os seus primeiros passos no mercado da renda variável. Isso porque eles acabam variando menos, né? Tem menos sobe e desce do que as ações, então você vai se acostumando com essa volatilidade, assim que é o nome dado, e ao mesmo tempo você consegue receber dividendos, né, os rendimentos todos os meses. Isso te dá um ânimo porque você já começa a ver resultado logo a partir do primeiro mês. E cá entre nós, né? Quanto mais rápido você começa a ver resultado, automaticamente você se sente mais motivado para continuar fazendo os seus investimentos. Essa dinâmica ela acaba acontecendo com tudo que a gente faz. Então, no mundo dos investimentos é a mesma coisa. Se você começar a ver resultado logo, você se motiva a continuar buscando aquilo. Se você começa a não ver resultado, você desiste rápido. Pensa a história aí de fazer exercício, né, ir na academia. Pô, se você indo 1 ou 2 dias na academia já começasse a ver resultado, você já começa a se sentir melhor, você não sente dor, você já começa a perder, né, peso, começa a ganhar massa magra. Se isso acontecesse rápido, muito mais pessoas continuariam indo na academia, né.
Mas não, a maioria da galera acaba desistindo no começo porque demora para ver esse resultado, beleza? Então por isso que eu te falo, começa a investir pelos fundos imobiliários, porque você vai começar a ver os seus dividendos pingando todos os meses, você vai começar a ver resultado e não vai desistir. Fechou? Ah, os rendimentos dos fundos imobiliários, né, eles são isentos de imposto de renda. Então, além de tudo, você não precisa dividir nenhum pedacinho do lucro que você recebe com o leão da Receita Federal. Todo o dinheiro que ele é pago cai líquido na sua conta, não tem imposto nenhum para pagar. Você depois só vai precisar fazer a declaração de imposto de renda anual, mas fica tranquilo porque você não precisa pagar nada em relação a isso. Pô, Lucas, mas e se um dia tributarem os dividendos dos fundos imobiliários? Cara, se um dia tributar, tributou, né? Você vai fazer o quê? Vai lutar contra a maré? Não. Não adianta. A dinâmica que a gente tem hoje no mercado é essa: os dividendos são isentos, fim. Agora, isso vai ser assim para todo sempre? Eu acho que não, né? Ao longo dos anos, as coisas vão mudando, as leis vão mudando, inclusive. Então, cara, se as leis mudam, se as dinâmicas do mercado vai mudando, por que que você acredita que os dividendos vão ser isentos para todo sempre? Não, ele pode ser tributado algum dia. E se tributar, tributou. Aí você vai entender como conseguir tirar o melhor proveito sobre esses investimentos depois que a regra mudar. Agora, enquanto a regra não mudar, a gente aproveita do jeito que ela está dada hoje, tá? Então, se um dia tributar, ok. Eu, de verdade, acredito que isso não vai acontecer tão cedo e se um dia vier a acontecer, deve ser mais para frente. Mas a gente vai ter que esperar esse ano. A gente já viu, né, o governo que acabou de assumir falando sobre reforma tributária e nesse pacote de reforma tributária pode vir um monte de proposta lá dentro. Pode ser que uma dessas propostas seja a tributação de dividendos. E aí, quando vier a proposta e quando começar a ser discutida, a gente de fato vai ter mais informação para conseguir entender qual caminho isso vai levar. Beleza? Bom, falamos então sobre tesouro direto, aqueles tipos, né, que pagam juros semestrais. A gente falou também sobre os fundos imobiliários como excelentes geradores de renda. Vamos falar agora de um terceiro tipo de investimento ótimo para gerar renda passiva, que é o investimento em ações. Quando você investe em ações, na verdade você está se tornando sócio de uma empresa, tá? E você tem duas formas de ganhar dinheiro com isso. Primeiro, recebendo dividendos. Então, parte do lucro da empresa ela remunera os sócios ou os acionistas, ou ainda com o fato da empresa crescer de tamanho, ganhar market share, se tornar uma empresa mais importante no mercado, automaticamente as ações da empresa vão acabar se valorizando também. Então, são as duas grandes formas que a gente tem para ganhar dinheiro quando a gente investe em ações. Beleza? Dividendos, né, são pagos por empresas, sim. Claro, nem todas pagam dividendos. Você precisa entender que tem diferença na dinâmica da empresa. O dividendo, não se esquece, ele vem do lucro. Então, se a empresa não gera lucro, não tem como pagar dividendo, né? Esse é um primeiro ponto muito importante. Segundo, pode ser que a empresa gere lucro, mas ainda assim ela decida, de forma estratégica, que ela prefere reinvestir para ela crescer mais, em vez de distribuir esse dinheiro para os sócios em forma de dividendo. Então, isso também pode acontecer. E isso potencialmente é bom, né? Se a empresa é uma empresa que faz bons investimentos, ok, deixa ela continuar reinvestindo lá para continuar crescendo. Lá na frente, essa empresa vai pagar dividendos muito maiores, ou ainda ela vai ser uma empresa tão grande e tão valorizada que todo mundo vai querer comprar as ações dessa empresa. Então, essa é a dinâmica, um pouquinho diferente dos fundos imobiliários, que o grande ponto forte dele é pagamento de dividendos, né, de rendimentos todos os meses. As ações você tem essa combinação de dividendos e de valorização, tá? Agora, nem todas as empresas pagam dividendos todos os meses. Para falar a verdade, a gente só tem três no mercado que eu conheço aqui até hoje, que é o Banco Itaú, o Bradesco e o Banestes. São três bancos, beleza? Ainda assim, os dividendos mensais que eles pagam são bem baixos. De verdade, para poder ser um valor relevante, você precisaria ter milhares de ações. Os dividendos que eles pagam todos os meses é como se fosse uma remuneração aí bem baixinha para aquela galera que é os acionista majoritário que tem uma porrada de ação na carteira. Os para nós, outros investidores normais, os dividendos interessantes que esses bancos pagam, na verdade, vêm em alguns momentos ao longo do ano. O Itaú, por exemplo, paga duas vezes ao ano dividendos maiores, né, dividendos mais interessantes, além de pagar um pouquinho todo mês. O Bradesco costuma pagar a cada 3 meses, então tem ali alguns outros momentos ao longo do ano que esses bancos que pagam dividendos todos os meses pagam dividendos maiores. Fechou? Mas a grande maioria das empresas pagam dividendos não tão recorrentes. Algumas delas pagam a cada 2 meses, outras a cada 6 meses e outras apenas uma vez por ano. Isso vai variar de empresa para empresa
E cada empresa pode definir a sua regra de distribuição de dividendo. Tem empresa que vai querer pagar sempre, tem empresa que vai querer pagar menos, e ela pode mudar essa regra na hora que ela quiser, tá? Pô, Lucas, como é que eu faço para descobrir então qual é a recorrência? Minha dica aqui para você é: olhe o histórico, olhe os últimos anos daquela empresa. Qual foi a recorrência que ela costumou pagar nos últimos anos? Isso já vai te dar um cheiro, né? Já vai te dar aí um indicativo da frequência de pagamento da empresa. E também já vai te dar um bom indicativo de quais são os meses que essa empresa historicamente costuma pagar, beleza? Por exemplo, né, BB Seguridade, que é uma empresa que eu tenho na minha carteira, ela costuma pagar em fevereiro e em agosto. Costuma ser bem regrado, 2 vezes ao ano, né, uma vez por semestre. Putz, pode ser que mude? Pode, mas nos últimos anos ela pagou dessa forma, então eu já espero que mais ou menos ali em fevereiro e mais ou menos em agosto, eu vou receber algum dividendo aí da BB Seguridade. E isso vale para muitas outras empresas, tá? Essa é a forma que eu costumo fazer e funciona muito bem. Pô, Lucas, tá, você falou sobre dividendo, né, das empresas, mas existe também o juros sobre capital próprio, o JCP. Qual que é a diferença entre esses dois? Bom, vamos lá. A diferença ela é um pouco conceitual, tá? Dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Então, eles são pagos, né, o imposto de fato, ele é pago pela empresa. Isso quer dizer que, no final, quando sobra o lucro da empresa, ela já pagou um monte de imposto, e aí aquele lucro ela separa um pedaço, ou aquele lucro inteiro, e paga em forma de dividendo. Então, você não está pagando imposto, mas a empresa já pagou imposto por você. Lá na DRE da empresa, lá no recolhimento de imposto de renda que ela faz, tá? Quando a empresa paga nos juros sobre capital próprio, na realidade, o que ela está fazendo? Ela, a empresa, não está pagando imposto, então, o juros sobre capital próprio, né, a empresa não paga esse imposto, isso porque ela considera como custo, então ela não está pagando esse imposto, mas alguém tem que pagar, né? Se não é a empresa que paga, o acionista acaba pagando o imposto. Então, a empresa usa, né, usa esse dispositivo para não pagar tanto imposto, em compensação, entre o momento que ela paga e o momento que cai na sua conta, tem um desconto de 15% de alíquota de imposto. Então, o dinheiro que cai na sua conta corrente, ela já é líquida, já descontou o imposto. Você não precisa se preocupar em gerar DARF, ter que pagar nenhum tipo de imposto a mais, beleza? Mas já teve um desconto de 15% ali que o leão mordeu. Fechou? Cara, no final, sempre tem alguém pagando imposto, né? Se o governo, ele é implacável. Se não é a empresa, é o sócio, se não é sócio, é o consumidor. Isso quando não é todo mundo, né? A empresa, o sócio, é o consumidor para pagar imposto. Fechou? Pô, Lucas, mas então você falou para mim, o dividendo, a empresa paga imposto e o acionista não. O JCP, que é o juro sobre capital próprio, a empresa não paga imposto e o acionista paga. Então, eu como empresa, por que eu não pago tudo como JCP então, né? Para eu não precisar pagar imposto. O acionista que paga imposto. Eu como empresa não quero pagar. É, o governo pensou nisso também. Tanto que existe uma lei que diz que nenhuma empresa pode pagar mais do que 50% do seu lucro em forma de JCP. Então, fica tranquilo, o governo pensou nisso, assim como você também pode ter se perguntado, né? Então, existe essa lei, no máximo a empresa pode pagar 50% do lucro em JCP. Então, é comum você encontrar empresas que pagam das duas formas. Por isso que às vezes a empresa paga JCP tantos reais por ação, dividendos tantos reais por ação. Pô, por quê, né? Exatamente por isso. Um pedaço, quem está pagando imposto é a empresa, que é o dividendo, e o outro pedaço, quem está pagando imposto é o acionista, que recebeu, né, aquele juros sobre capital próprio. Fechou? Show de bola, né? Viu? Não é tão difícil assim. Apesar desses termos serem muito chatos e muitos dos termos serem em inglês, depois que a gente entende um pouquinho, fica mais fácil de conseguir interpretar quando você encontra esses termos e saber exatamente o que está acontecendo entre o momento que o dinheiro sai da empresa e o momento que ela cai na sua conta corrente. Fechou? Boa, tô acompanhando dos Estados Unidos, olha lá, estamos internacional, hein. Eu vi aqui também o Ricardo passando, grande aluno meu, Ricardo, também internacional aí acompanhando a live. Pô, a gente tá global hoje, hein. Vamos nessa, já que a gente tá falando de global, vamos falar de BDRs, assim a gente já pega o gancho aqui e já começa a falar sobre um pouquinho mais desses tipos de investimento e se eles pagam ou não dividendos? Cara, o que são BDRs, tá? BDR é quando você, na verdade, compra um recibo. Fechou? É como se fosse, na realidade, você investindo numa empresa que está negociada lá na bolsa de valores lá fora.
tô vendo umas perguntas aqui, Renan, Carlos. No final da live eu falo dessas perguntas, se vocês puderem também no final mandar, aí a gente fala com calma sobre elas, tá? Só para não perder muito o fio aqui do conteúdo. Fechou? Bom, BDRs. BDRs, quando você compra um BDR, na realidade você está investindo numa ação que está sendo negociada na Bolsa de Valores do exterior, seja na Bolsa Americana, em algum país da Europa. No final das contas, não interessa. O que interessa é que você está comprando através da sua corretora no Brasil, mas está investindo numa empresa que não está listada aqui na B3, que está listada lá fora no exterior. Fechou? É a mesma forma. Tem alguma diferença um pouco técnica? BDR, na verdade, é um recibo. Então, existe um intermediário, como se fosse um banco no meio do caminho. Esse banco, ele compra as ações lá fora. Aí, aqui no Brasil, ele emite um recibo que diz que aquele recibo vale, né, X ações lá de fora, e você compra esse recibo. Então, na prática, é como se você estivesse comprando a ação lá fora, só que você está comprando isso através de um recibo. Beleza? Essa é a diferença técnica do nome BDR, né? Entre investir em BDR e abrir uma conta numa corretora lá fora. Tem vantagens e desvantagens, não vou entrar aqui no mérito. Tem gente que gosta de comprar o ativo, né, direto na corretora lá fora, tem gente que compra por BDR. Eu particularmente invisto tudo por BDR porque eu acho que é mais fácil, é mais simples, eu só preciso controlar em uma corretora, na hora de fazer declaração de imposto é mais fácil. Então, essa é a escolha que eu fiz, mas tem prós e contras para ambos os caminhos, tá? Agora, BDRs pagam dividendos ou não pagam dividendos? A notícia boa é que sim, eles pagam. Então, se a empresa lá fora pagar dividendo, você, sendo dono de um BDR, também vai receber esse dividendo. Exatamente na mesma dinâmica. Se a empresa lá fora não pagar dividendo, bom, aí você não vai receber, né? Não tem como fazer essa mágica acontecer. Então, basicamente, para você poder receber o dividendo de uma empresa, né, de uma BDR, basta que a empresa lá fora que você está investindo tenha pago os dividendos. Tem uma dinâmica aqui importante, tá? Muita empresa lá fora, nos Estados Unidos principalmente, pagam dividendos baixos, beleza? Então, não é muito comum a gente ver dividendos enormes sendo pagos no mercado lá de fora, por uma série de motivos. É difícil você encontrar uma empresa tipo uma Taesa aqui no Brasil, né? Tipo uma Petrobras no último ano que pagou dividendos excelentes. Bancos, né? Itaú, Banco do Brasil, essas empresas que pagam historicamente dividendos acima da média, é difícil a gente encontrar empresas lá fora que paguem dividendos nesse mesmo patamar que as empresas aqui do Brasil. Fechou? Bom, vamos falar então agora de ETFs, tá? Antes de entrar nele, eu só quero te fazer um convite rápido, que teve bastante gente que entrou durante a live aqui. Vai rolar na semana que vem, a partir do dia 23, a Semana de Dividendos para toda a vida. Vai ser um evento online, 100% gratuito comigo, onde eu vou ensinar você a investir para ter os seus R$ 1.000 aí pingando na conta todos os meses, tá bom? Para você se inscrever, basta clicar no link que está aqui na bio do Instagram, e aí a partir do dia 23 a gente já vai se encontrar nesse evento super bacana. Cara, lá você vai entender, eu vi uma pergunta passando aqui sobre indicadores, né? Indicadores para quem está começando a investir. Meu, vai para a semana de dividendos para toda a vida, lá a gente vai falar com muito mais calma, com mais tempo dedicado sobre investimento, e a gente vai poder falar também sobre indicadores, tá bom? Lá a gente consegue usar e aproveitar melhor o tempo sobre esse tema. Bom, falando aqui sobre ETFs, o que são ETFs, tá? ETF, na realidade, é como se você estivesse investindo numa cesta de empresas. Pô, Lucas, como assim uma cesta de empresas? Ó, pensa assim. Eu, Lucas, gostaria de investir no segmento de rede social, tá? Eu acho que o futuro é na tecnologia. Tô dando um exemplo aqui, hein, gente? Eu acho que o futuro é na tecnologia e eu acho que rede social é um negócio que vai bombar, todo mundo vai sempre usar rede social, então eu quero investir. Mas eu não sei em qual empresa investir. Você tem uma opção, né, de procurar um ETF. O ETF ele é como se fosse um fundo de investimento, mas ele é um fundo de investimento que cobra uma taxa bem baixa e bem pequena. Isso porque este fundo ele tem uma série de regras já determinadas que deixam muito claro o que ele vai comprar e quando ele vai comprar. Por isso até que ele cobra uma taxa bem baixinha, porque não tem nenhum gestor lá de forma ativa fazendo negociação. Você não tem um analista de investimento tendo que analisar o mercado, nada disso, tá bom? Então, essa é a dinâmica do ETF. Ele segue uma série de regras específicas. Ele não paga dividendo aqui no Brasil. Então, se você, eu vi que o Renan perguntou, né, se ETF paga dividendos. Não, Renan, não paga. Os ETFs aqui no Brasil, eles recebem dividendos, né? Porque imagina, se ele está investindo numa cesta de empresas, a empresa pode ser que tenha alguma empresa lá dentro que está pagando dividendo.
Isso normalmente acontece, inclusive, tá? Mas essa empresa, quando paga dividendo, esse dividendo cai no fundo ETF, e aí esse dinheiro, esse ETF usa para comprar mais ativos, mais ações das empresas, beleza? Então, nós aqui no Brasil, quando investimos em ETFs aqui pelas corretoras do Brasil, a gente não recebe dividendos. Esses dividendos são recebidos pelo ETF, são usados para reinvestir no próprio fundo, e você vai ganhar como? Através da valorização da cota do fundo. Dessa forma que você ganha dinheiro, beleza? Lá fora existem alguns ETFs sim, que pagam dividendos. Fechou? Mas aqui no Brasil ainda não. Eu já li algumas notícias da Bolsa de Valores, né, e do mercado como um todo que regulamenta isso, dizendo que em 2023 pode ser que já apareçam aí boas notícias em relação a ETFs começarem a pagar dividendos. Por enquanto ainda não paga, mas eu acho que isso é caminho natural do mercado em algum momento, é uma evolução que vai acontecer dos ETFs também pagarem dividendos, mesmo porque os ETFs têm crescido bastante. Muitos investidores têm se interessado em investir nesse tipo de investimento. E por que eu estou te falando isso, né? A gente tem, por exemplo, quando se você quiser investir na Bolsa Americana, sem precisar abrir uma corretora e ficar escolhendo as ações lá de fora, você poderia, por exemplo, investir no ETF IVVB11. É um ETF que vai seguir, né, o índice da Bolsa de Valores americana. Você pode comprar na sua própria corretora sem ter que abrir uma conta lá fora. Isso é só um dos exemplos, tá? Existem vários outros ETFs. Eu, por exemplo, tenho um ETF na minha carteira que investe em urânio. É um investimento meio aleatório, né? Um pouco não tão comercial assim, mas para mim fazia todo sentido, né? Por quê? Até vou te dar um exemplo prático para você entender. Olha, eu não entendo sobre empresas de urânio. Não entendo, tá? E se a gente falar aqui no Brasil, não tem muitas, né? A gente tem ali a empresa lá, a gente tem Angra, né, Eletrobras, que agora já não está mais dentro do guarda-chuva da Eletrobras, que gera energia a partir de energia nuclear, mas de verdade ela está gerando energia, ela está consumindo urânio de uma mineradora, né? De alguém que está extraindo esse minério. Eu não entendo desse mercado. Cara, não entendo. E no mundo inteiro existem poucas empresas, eu entendo menos ainda das empresas lá fora. Por outro lado, eu, como investidor aqui, entendi que fazia sentido eu investir no mercado de energia nuclear, no mercado de urânio. Porque na minha cabeça, isso aqui é uma leitura minha, tá? Não estou te recomendando nada, estou contando a minha tese de investimento para você. Na minha cabeça, a energia limpa é o futuro e a energia através de energia nuclear vinda de urânio é uma energia extremamente limpa, extremamente eficiente. Ela consegue gerar muita energia a partir de pouco custo. Ainda que ela tenha alguns riscos, né, principalmente ambientais e afins, que a gente já viu acontecendo alguns acidentes. Mas o mercado, né, esse mercado tem ficado cada vez mais seguro e evoluído, né, criado novos dispositivos, novas usinas mais modernas. Então, na minha cabeça, fazia sentido investir em urânio, mas como escolher a empresa se eu não conheço elas a fundo? Então, eu resolvi investir através de um ETF. Eu comprei esse ETF que investe em empresas de urânio, seja empresas mineradoras ou empresas ali que fazem, né, a negociação desse minério para as produtoras de energia, e eu estou exposto ao mercado de urânio. Putz, é uma forma que eu encontrei de conseguir fazer isso. E existe isso para muitos outros segmentos. Eu gosto de dar o exemplo da rede social, né? Imagina a gente voltando lá no tempo em, sei lá, 2003, 2004. Quando que tinha o Orkut? Me manda aqui no comentário se você lembra quando você usava o Orkut. Eu acho que devia ser mais ou menos 2004, né? Putz, naquela época, todo mundo tinha uma conta no Orkut. Eu tinha, você devia ter, e a gente usava o Orkut como uma rede social em que tinha comunidade, um monte de coisa lá dentro. Putz, se cara, naquele momento, falassem assim pra mim: "Lucas, quem você acha que vai dar certo, o Orkut ou um tal de Facebook que ninguém conhece, mas que tá nascendo agora?" Olha, eu ia postar todas as minhas fichas no Orkut. Ninguém usava Facebook, todo mundo usava Orkut. Cara, a gente sabe hoje, né, o que aconteceu com a história. A história tá aí para contar. O Orkut faliu, não existe mais, quebrou, e o Facebook virou a maior empresa de rede social do mundo. Então, mesmo, né, o ETF ele consegue servir um pouco na sua carteira de investimento para você conseguir se expor a um determinado segmento, minimizando o risco de você eventualmente fazer uma escolha errada. Eu poderia, se eu tivesse escolhido o Orkut, eu teria perdido todo o meu dinheiro. Quando se você tivesse investido num ETF, né, que está exposto a redes sociais, você teria lá dentro MySpace, Facebook, Orkut, sei lá, alguma outra rede social que deve existir na China, né, que deve ter muitos usuários. E aí, de alguma forma, né, alguma ia dar muito certo, outra ia dar errado, mas no final das contas tinha uma cesta de empresas lá dentro. Fechou? Deu para entender sobre ETF? Espero que sim. E o que eu quero que você entenda aqui
com tudo isso que eu te falei hoje, é que não adianta você simplesmente investir para ter patrimônio, você precisa investir para ter renda. Por isso que é tão importante que você consiga identificar quais são os ativos que vão te gerar renda passiva. Renda te liberta financeiramente, tá? Patrimônio, não. Você pode ter um excelente patrimônio, eu tenho aluno que que tem excelentes patrimônios, mas tem pouquíssima renda passiva. Isso daí não liberta ele de trabalho nenhum, ele precisa continuar trabalhando para conseguir pagar as contas, inclusive para manter esse patrimônio todo que ele já tem, beleza? Além disso, você pode ter uma série de investimentos e investimentos que não têm liquidez. Você pode ter aí um CDB, um LCI, um LCA, uma debenture, que tem um vencimento de, sei lá, 5 anos, 10 anos, que você não consegue vender de forma antecipada. Pô, eu tenho aí R$ 1 milhão investido em, sei lá, CDBs, olha que coisa boa, tem um baita patrimônio. É, só que se você precisar de renda, você não vai conseguir fazer, né? Seu CDB, se você só puder resgatar no vencimento, você vai ter que esperar 10 anos para ter acesso. Eu já vi gerente de banco oferecendo para cliente aposentado investimentos tipo CDBs, né? Que tem um vencimento de 5 anos. Cara, olha que loucura. Imagina alguém aposentado, a pessoa, numa fase de vida que ela precisa de renda, renda é o mais importante dessa fase de vida, e aí o gerente do banco vai lá e coloca para ela investir num CDB com vencimento daqui 5 anos. Se essa pessoa no meio do caminho tiver algum problema médico, precisar fazer algum tratamento, ou tiver alguma emergência que ela precise de dinheiro, ela não vai conseguir resgatar aquela grana. Então, cara, na hora que você vai investir, você precisa conciliar patrimônio, crescer patrimônio com renda, beleza? Não tire isso da cabeça. Por isso que eu quero fazer um último convite aqui para você, para vir participar da Semana de Dividendos para toda a vida. Vai ser acontecer entre os dias 23 e 30 de janeiro, um evento totalmente online e gratuito comigo, onde eu vou ensinar pequenos investidores que estejam começando nessa jornada a investir para buscar aí os R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Fechado? Aqui na bio do Instagram você vai encontrar o link, é só clicar lá, se inscrever e me encontrar na segunda-feira. Essa semana, tá? Esse evento não vai estar aberto aqui, não vai estar aberto no Instagram nem no YouTube, então para você poder participar, tem que se inscrever para a gente poder ir no nosso espaço ali exclusivo de alunos inscritos. Fechou? Eu tinha visto aqui passando uma pergunta também sobre Banco do Brasil. Putz, ó, a pergunta, se eu me lembro bem, era se o Banco do Brasil vai cair ou não a cotação. Gente, investimento em renda variável, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa, né? A notícia ruim é que ela varia para baixo e para cima, sendo como notícia boa. Então, fique atento ali, procure, né, conseguir identificar se é um bom investimento, se é uma boa ação e se está sendo negociado a um bom preço. Se você combinar isso, cara, você vai ter sucesso no investimento. É simples, não precisa inventar moda, beleza? Comprar bons ativos pagando bons preços. Ah, Lucas, mas eu não sei encontrar bons preços. Tá bom. Aí você precisa entender como adquirir esse conhecimento, né, para você conseguir identificar as boas empresas a bons preços e não entrar em furada, ou ainda não comprar uma boa empresa pagando muito caro, que também não resolve. Fechou? Se inscreve na Semana de Dividendos para toda a vida que a gente vai falar sobre isso também. Beleza? Galera, acho que é isso. Amanhã temos mais live aqui no canal. A gente vai se encontrar às 19h45 no mesmo horário. Espero que vocês estejam gostando. Já tem algumas lives que eu deixei gravadas aqui de diferentes assuntos. Todos esses assuntos estão conectados para te fazer aí um investidor, um pequeno investidor mais robusto, com mais conhecimento e conseguir entrar nesse mercado com tudo para de fato ganhar dinheiro e fazer seu patrimônio crescer e principalmente sua renda passiva. Fechado? Até amanhã. Grande abraço.